Então, nessa ação penal 504, 52, 41, 84, depoimento do senhor José Dirceu de Oliveira e Silva. Senhor José Dirceu, o senhor está sendo acusado de um crime pelo Ministério Público Federal. Na condição de acusado, pela nossa lei, o senhor tem o direito de permanecer em silêncio. Se o senhor fizer uso desse direito, também pela nossa lei, isso não lhe traz nenhum prejuízo. Mas é a oportunidade também que o senhor tem de falar nos autos. Tudo que o senhor falar, aí diretamente vai ser considerado para o julgamento. O senhor prefere falar ou o senhor prefere ficar em silêncio? Doutor Moura, eu prefiro falar. Eu quero depor. Senhor José Dirceu, tem várias questões a serem colocadas ao senhor, mas inicialmente eu queria que o senhor esclarecesse ao juízo o seu patrimônio. O que o senhor tem hoje de seu patrimônio? Eu tenho em Vinhedo uma residência na rua Maracaí 247, no condomínio Santa Fé, que eu comprei o terreno, se não me engano, em 2000, construí a casa durante 4 anos, com recursos que eu recebi da anistia, de sessões extraordinárias do Congresso, da venda de uma propriedade de minha esposa, parte da venda dessa propriedade, e também do acordo salarial, a rescisão contratual que eu fiz com a presidência do PT. Essa residência sofreu uma devassa da Receita Federal por causa da ação penal 470, e todo o meu imposto de renda anterior de 5 anos, certo? Eu recebi praticamente um atestado de honestidade. Até 2006, doutor Moura, eu vivi de salário, ou de funcionário da Assembleia Legislativa de São Paulo, ou de deputado, ou de presidente do PT. Não tive outra renda, a não ser a anistia, a rescisão, como eu manifestei aqui, as sessões extraordinárias, porque eu fiz poupança. Vamos lembrar que o senhor Gustavo Franco pagou 27,5% de juro real durante 3 anos aos poupadores desse país. Portanto, o meu patrimônio dobrou. Nesses 3 anos eu pude comprar essa casa. Certo. Eu financiei na República do Líbano, no Banco do Brasil, 1.200.000, uma casa, portanto que eu tenho uma dívida com o banco de cerca de R$1 milhão, e tenho uma entrada de R$400 mil, através da antecipação de um contrato que eu tinha com a JAMP de R$387 mil. O escritório de advocacia Rossetti Leite, ou Leite Rossetti, recebeu esses recursos porque foi do escritório que eu aluguei, porque era um espólio. Eu fiz opção de compra, o espólio concordou, eu fiz o empréstimo, o espólio se desentendeu. Eu esperei 2 anos, por isso que a casa tem um valor que é praticamente o dobro do 1.600.000 e tantos que eu comprei. Essa casa na República do Líbano? Na República do Líbano, onde funcionava, está lá ainda, a casa fechada, porque a empresa está fechada desde fevereiro. Na verdade, a empresa começou a ser desativada quando eu fui condenado na ação penal 470, certo? Essa é a segunda propriedade que eu tenho. Eu tenho um terceiro terreno com benfeitoria que eu comprei, certo? Da TGS, certo? Não é uma ocultação de patrimônio, está declarado no meu imposto de renda. O senhor Júlio César Santos comprou 2 propriedades para mim, porque eu não queria ocultar meu patrimônio, porque se eu me apresentasse como comprador, dobrava o valor, aumentava 40%. Aliás, o condomínio Santa Fé, depois que eu mudei para lá, mudou condomínio de luxo. Nunca tinha sido, mas a imprensa passou a tratar como condomínio de luxo. Que propriedades são essas? Essa casa, que também está declarada, essa benfeitoria está declarada no imposto de renda. Casa esta que depois eu reformei. Certo? Como o senhor conhece pelos autos, eu vou falar sobre isso, eu reformei a casa. Desculpe, mas que terreno é na Rua esse? Xingu, porque como são casas anexas, Sim, mas sim. são... Em Vinhedo também. Em Vinhedo, no mesmo condomínio em Vinhedo. Tem algumas coisas que nós temos informações aqui, o senhor já disse, mas eu gostaria de ouvi-lo para não cometer nenhum equívoco. Não, fica à vontade. Né? Por aqui isso, para prestar esclarecimento. então essa casa em Vinhedo é junto com aquela outra? Não, são separadas. Separadas. Até eu não entendi por que a Justiça de Vinhedo sequestrou o meu bem de raiz. Que é uma casa que eu comprei construí antes de 2005, e foi passado pela Receita toda a prestação de conta, certo? E a Receita comprovou
a origem dos recursos, todas as notas fiscais, a previdência, a construção da casa. Então essa casa, essa segunda casa em Vinhedo, ou terreno, quem comprou foi o senhor Júlio Santos. Júlio César Santos, TGS, a empresa dele. Comprou a meu pedido e eu paguei ele paguei ele e pagamos dívida do antigo proprietário, que ele devia o condomínio vários anos e devia também o IPTU. Certo? Essa compra foi aproximadamente 200 e tantos mil reais. Mas em que ano aproximadamente? Doutor, o senhor não se recordou? O senhor pode dizer, não se mas a compra, eu comecei a fazer essa compra em 2009 e 2010, acho que ela concluiu, porque ele tinha um problema, ele não tinha alvará de construção e habites. Eu não entendo como é que se constrói uma casa num condomínio, né, a prefeitura. E quando eu descobri isso, eu pedi, por isso que até um e-mail meu, que parece que eu estou procurando, não é fato, pelo contrário, eu queria registrar esse terreno com a prefeitura e pedir para o seu Júlio César Santos que ele regularizasse a situação na prefeitura e no condomínio, regularizasse o alvará, o habite e autorização de construção. Mas aí o senhor comprou esse imóvel, foi o senhor que fez o pagamento, então, diretamente ao antigo proprietário? Ele por TEDs. Ou o senhor passou para a TGS e ela pagou? A TGS comprou e eu comprei da TGS depois. Essa foi a operação. Como foi? Então foram 2 contratos. 2 contratos. Ele fez um contrato, suponho, eu fiz o contrato com ele. Certo. E eu registrei na integração do imposto de renda essa casa, como eu tenho a minha casa da Maracaí registrada e um terreno anexo a Maracaí. O senhor não fez a transferência no registro imobiliário, nesse caso, ou fez? Era essa a função dele, doutor. Porque ele não tinha nenhuma relação com meus contratos, com a minha consultoria. Nesse caso, apesar que ele foi um dos associados comigo desde 1998, que eu desativei a empresa porque me elegi deputado federal e eu não queria atuar na área que nós tínhamos estabelecido, só voltei a atuar em 2006. Até a imprensa disse que era uma empresa fantasma. Não era uma empresa fantasma, uma empresa desativada que estava na residência dele ou no imóvel que ele tinha alugado. Mas assim, quem pagou o primeiro proprietário? O primeiro proprietário transferiu lá, não sei se é o primeiro. A TGS pagou. Transferiu para a TGS. A informação que eu tenho é que a TGS pagou. TGS que pagou, não foi o senhor então? Não, eu paguei para a TGS. Tá, mas desde o início, quando a TGS comprou, era já pedido do senhor? Era pedido meu. Como eu deixei claro para o senhor. E daí o senhor comprou e transferiu o dinheiro da TGS? Transferiu o dinheiro da TGS. O senhor transferiu pessoalmente ou através da JD? Não, pelo contador, pela JDA. Antecipação de lucro. O senhor transferiu como antecipação de lucro? Grande parte. Isso aí é uma questão que eu vou discutir na Receita, porque nos autos diz que há uma diferença entre a minha movimentação bancária e os rendimentos. Essa diferença é por causa de antecipação de lucro. Não existe diferença. Mas eu não tenho na minha conta bancária, nem da JDA, nenhum dinheiro que não tenha origem, nenhum destino que não tenha comprovação em nota fiscal e em comprovantes fiscais. Quem que figurou no contrato entre a TGS e quando o senhor adquiriu? Foi o senhor ou foi a JD? Não, fui eu, pessoa física. Pessoa física. Sim, senhor. Tá. E o senhor pagou isso daí transferindo das suas contas para o Júlio, ou como é que foi essa operação? Não, eu já expliquei, o senhor, vou repetir. A JDA pagou como recurso meu de participação que eu tinha no lucro da empresa todos os meses. Ah, sim. Então, os lucros que o senhor tinha lá, ela transferiu diretamente para o senhor Júlio. É uma antecipação de lucro, sim, uma operação. Sim. Não, só estou querendo ter a descrição da operação. Certo. E depois o senhor estava mencionando de um outro imóvel ainda? Não. Comprei um terreno do lado esquerdo da casa por volta de 2008, 2009, por R$70 mil. Se não me engano. Esse com a TGS também? Não. Comprei direto com o proprietário. Mais alguma coisa? Não. Patrimônio não. Alguma propriedade em nome da JD? A JD comprou, que a TGS comprou uma casa na minha cidade de Passa Quatro para minha mãe residir e depois a JDA o pagou. Isso tudo está documentado e contabilizado também. E como é que foi essa operação aí eu comprei. 4 passos? Eu comprei a casa para minha mãe. Meu pai trabalhou 47 anos, viveu 57, minha mãe nunca conseguiu comprar uma casa. Eu primeiro
providência que eu tomei quando comecei a trabalhar como consultor de advogado foi comprar uma casa para ela. Foi paga a casa e eu paguei depois para a TGS. Quando foi essa aquisição, aproximadamente? Não é 2004, como se diz, porque a JDA foi constituída em 2006. Eu não era ministro mais, tenho certeza absoluta. Essa casa foi comprada entre 2006 e 2007, porque nos autos está que ela foi comprada em 2004, não foi. E o senhor também, nesse caso, utilizou a TGS? Solicitou? Sim, senhor. Quem fez a aquisição, então, do proprietário foi Júlio a TGS? César Santos, conforme ele declarou, inclusive, nos autos. E esse imóvel daí foi feito algum contrato entre o senhor ou a JD com a TGS? Sim, senhor. Com a JD, pelo que eu entendi. JD. Está declarada como imóvel na JD. Sabe se foi feita a transferência imobiliária? Não sei, não me lembro. Preciso ver na JDA isso, com a contadora, com o próprio Júlio César. Os valores o senhor se recorda? Se não me engano, R$250 mil. Tem uma informação? Sim, senhor. Esse contrato, num documento aqui de relatório de análise 460, está no evento 68 do processo 503, 1859-24, que instrui esses autos. Tem um e-mail aqui do senhor Júlio César, em 21 de 5 de 2008, imóvel de Passa Quatro. Exatamente. Yolanda Tato, quem que é? É contadora da Unicom, a empresa que me presta serviços como contadora. Aqui tem um e-mail zedirceu@uol.com.br. Sim, senhor, meu e-mail. E-mail que o senhor utilizava. E o e-mail diz aqui o seguinte: o senhor anota, veja com Júlio César, vamos fazer o contrato da casa de P4 e começar a pagar R$10 mil ao mês. JD, o senhor pode me esclarecer? Exatamente, eu pedi que a JD comprasse a casa e pagasse. Eu autorizei, porque eu era controlador da JDA. Consta aqui que foi por R$260 mil. Pode ser. 10 mil sinal, 250 mil. Sim, senhor. Eu falei 250 porque eu tinha me esquecido do sinal. E como é que isso foi efetivamente pago daí? Sim, senhor. E como foi feito esse pagamento? A JDA pagou mensalmente. Transferência bancária? Transferência bancária. A JDA só pagava com transferência bancária. Transferência bancária para o meu TGS ou para o Júlio César? Para a TGS. Nesse mesmo documento, sim, senhor, nesse mesmo relatório de e-mail, tem a referência a um e-mail aqui em 14/7/2011, que envia, na verdade, a Luiz Eduardo, no caso, para o senhor Júlio César, que envia o contrato desse imóvel, prédio residencial, Alameda Xingu 300, loteamento denominado Parque Vale da Santa Fé, em Vinhedo. É esse imóvel. Terreno com prefeitorias. Esse é esse imóvel que a TGS adquiriu. Sim. E depois você passou ao senhor. Sim, senhor. E depois consta aqui o preço, R$110 mil. Porque foi pago o que ele tinha de atrasado de PTU e de condomínio. Ele tinha dívidas. Mas aí, porque eu comprei o terreno com uma casa que não estava terminada, estava totalmente abandonada, em condições péssimas, por causa da infiltração, por causa da queda do telhado, por causa do abandono, porque não estava terminada a casa. A piscina só tinha a parte de concreto, a churrascaria só tinha o mármore e a sauna só tinha a sala. E estava totalmente abandonado, 2 salas, 2 quartos embaixo da casa. O mezanino não se sustentava, tinha problemas que estava cedendo por causa da péssima construção das estruturas. Por isso que a casa se desvalorizou. E o senhor fez esses pagamentos de 110 mil também por transferência bancária?
Doutor Sérgio Moro, quem fazia os pagamentos era a JDA, o Luiz Certo. Eduardo e a Unicom, certo? A autorização que eu dei foi para fazer os pagamentos. Todas essas propriedades. Depois, seguindo ainda aqui, tem um e-mail anterior, de 15/9/2009. Esse caso é um e-mail do senhor Júlio César para um tal de Valmir Galo. Talvez seja o vendedor, não sei. Não, o vendedor é seu Camilo e esposa. Ele é pequeno construtor e tem terrenos no condomínio, à venda. Mas daí desse mesmo imóvel, esse contrato que é apresentado nesse e-mail, daí o preço é de 40 mil de sinal, depois 60 mil em parcela, 84 mil relativo a débitos de condomínio e 306 mil reais, acho que dá um total aqui de, teria que fazer uma conta, mas de cerca de 500 mil reais nessa transferência anterior. Eu conheço esse contrato porque está nos autos. Eu não tinha conhecimento desse 300 mil reais. O que me foi informado, eu não compraria se fosse esse valor, estou sendo franco com o senhor. Eu comprei porque o imóvel estava deteriorado e mais porque ele construiu praticamente um alojamento para operários dele que estavam numa situação de insalubridade, estava degradando praticamente o valor das casas ao lado, e ele tinha uma outra casa que não estava terminada ao lado do terreno, que ele vendeu também, se não me engano, para um casal de médicos que foi reformada. Né? Eu tomei conhecimento mas eu não tinha conhecimento desse pagamento. O senhor não mencionou que a TGS e o Júlio César compraram por sua solicitação esse imóvel? Comprou esse imóvel e a informação que eu tinha é que ele tinha custado 200 e tantos mil reais, pagando as dívidas todas do imóvel que havia com o imóvel. Essa informação de 500 mil reais eu desconheço. Tomei conhecimento nos autos. Como eu estou preso, totalmente sem nenhuma condição, e não posso ir atrás dos investigados para me informar, para obter informação, eu não fiz. O senhor não sabe me explicar, então, por que o contrato, a primeira compra foi por 500 e o senhor daí desconheço faz o que se contrato pagou por 500 110. mil reais por essa casa. Para mim, ela foi comprada por 200 e tantos mil reais. O senhor mencionando que ela foi comprada por 200 mil reais, como é que o seu contrato depois tem um valor menor posterior? Como contrato menor? Tem um valor maior de 500 mil reais. Não, veja bem, tem um contrato inicial da compra da TGS. Esse contrato está apontado aqui cerca de 500 mil reais. Sim. Aí o seu contrato com a TGS, o senhor comprando esse imóvel, está de 110 mil reais. Porque pode saber como é que foram pagos, se eu não paguei diretamente os impostos atrasados no condomínio. Isso eu preciso verificar, doutor. Mas não constaria no contrato daí essa pagamento à parte desses condomínios? Pelo que está no contrato, não constou. Eu tenho que tomar conhecimento disso. No contrato inicial lá da compra da TGS, desse imóvel, tem a referência lá das verbas atrasadas. Tem. 84 mil, 76 mil débito de condomínio e 7.500 na prefeitura municipal. Já não foi acertado esses pagamentos? Não, entre os 115 mil reais, não. Os 115 mil reais do pagamento para o seu Camilo, acho que exclui esse valor. Por isso que eu estou dizendo que paguei pela casa mais de 200 mil reais. O que me foi informado e eu autorizei foi pagar os impostos atrasados, pagar IPTU, pagar o condomínio, dívidas que tivesse e comprar a casa por 200 e tantos mil reais. Essa compra, por exemplo, acho que até já perguntei, até pergunto, desculpo, peço desculpas se eu estou sendo repetitivo, mas eu não sei se entendi. A TGS faz esse contrato com esse Floriano, vendedor aqui. Isso. Né? O contrato é de cerca de 500 mil aqui. Esses pagamentos, final de 40 mil, depois parcela de 60 mil, os 316 mil, ou os débitos atrasados, o senhor ou a JD transferiram para a DGS? Eu não acompanhei isso, doutor. Não? Eu não posso afirmar aqui. Seria leviano da minha parte.
Bem, mudando um pouco aqui, depois talvez voltando nessas questões. Sim, senhor. A acusação afirma que o senhor teve participação na indicação, nomeação do senhor Renato Duque para o cargo de diretor da Petrobras. Sim, senhor. O senhor confirma? O que o senhor tem a dizer a respeito disso? Inclusive vou tomar por base o depoimento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, doutor. No governo, a indicação, como em todo governo, vem da base partidária do próprio governo, né, de ministros, né, parte da equipe de transição, não é uma indicação exclusiva. Né, isso é uma composição política, como nos Estados Unidos, na Inglaterra, em Portugal, acabou de estar tendo agora em Portugal e na Espanha, acabou de acontecer isso. Aliás, o Podemos está exigindo 5 ministérios publicamente para participar no governo do Partido Socialista Operário Espanhol, certo? A composição do governo, portanto, foi feita assim. O papel da Casa Civil é receber todas as indicações de todos os ministérios, primeiro escalão, de todas as empresas estatais ou autarquias, analisar na Casa Civil, porque há órgãos especializados nisso, desde a ABIN até o Gabinete de Segurança Institucional ou a própria Secretaria-Geral da Casa Civil, que analisa os antecedentes, competência técnica, a folha corrida, a história na empresa, a história política, os interesses que estão envolvidos políticos de forma transparente. E todos esses nomes, tudo passa pela Casa Civil. Se for assim, doutor, eu indiquei todos os diretores, todos os presidentes estatais, todos os ministros do governo. Sim, mas o senhor teve alguma, vamos dizer, alguma participação especial? Não, nenhuma preferência, nenhuma participação especial, só conheci o Dr. Renato Duque depois que ele já estava. Certo? Ninguém me procurou, não assumi compromissos com ninguém sobre a indicação do Dr. Renato Duque, ou do Nestor Severó, ou do José Eduardo Dutra, certo? Ou do Dr. Estrela, ou do ficar ou sair o antecessor do São Paulo, Roberto Costa. Certo? Simplesmente, certo? A indicação do senhor Renato Duque decorreu porque setores do PSDB, eu não vou dizer que foi o senador e ex-governador Écio Neves, porque ele não conversou isso comigo, não pediu isso para mim. Eu estou dizendo, a informação que me chegou é que havia uma indicação do PSDB em Furnas, que aliás é pública e notória em Minas Gerais, no país, sou Dimas Toledo, isso é pública e notória, não há nenhuma, certo? Não digo que é oficial do PSDB, para ser bem claro. E a indicação do senhor Renato Duque prevaleceu nesse sentido, não porque houvesse uma preferência para o senhor Renato Duque, porque não havia nenhuma óbice técnica, profissional, com relação ao comportamento dele como cidadão, certo? E ele foi indicado para a diretoria da Petrobras. Não se pode dizer que eu escolhi e indiquei o Renato Duque, mas também não se pode dizer que eu não tive participação, porque eu seria uma pessoa completamente. Não é da minha índole, nem da minha história fazer isso. Certo? Eu assumo as minhas responsabilidades. Agora, eu não posso assumir responsabilidade que não é minha. Eu só assumo as minhas. Certo? Eu, como chefe da Casa Civil, e o presidente foi muito claro ao dizer isso aqui e ao afirmar que, claramente, certo? Que ao final desse processo, certo? O declarante, ex-presidente Lula, concordava ou não com o nome apresentado, a partir dos critérios técnicos credenciava o indicado, como é normal em qualquer governo presidencialista. Certo? Agora, atribuir a mim, eu assumo as responsabilidades e assumirei nessa causa aqui, nesse processo, que eu tenho. Agora, não aquilo que eu não tenho, porque essa lenda, doutor, eu fui contraparente do Dr. Renato Duque, eu fui parente, entendeu? Ela percorreu 10 anos da minha história, da minha vida, de 2005 a 2015. Né? Que o senhor tem para falar? Não, eu estou falando para o senhor, estou esclarecendo o senhor disso. O senhor teve com ele, depois da nomeação dele, que ele foi aprovado, o senhor manteve algum relacionamento com ele? Pouquíssimo relacionamento, ele esteve na Casa Civil, como é natural, depois. Eu acho que até num dia que tinha algum ato, haviam vários amigos lá, vários empresários, vários diretores de empresas estatais. Eu estive com ele depois, senhor vê, só estive com ele depois no casamento da filha dele. Certo? Porque o doutor Renato Duque, não sei se é público, se o senhor sabe, ele é de Cruzeiro, como era o doutor Márcio Tomás Basto. Sim. Cruzeiro e Passa Quatro, quando tinha
esse país tinha ferrovias para passageiros, tinha um circular praticamente entre as duas cidades. Eu sou nascido em Passa Quatro, no sul de Minas, não em São Paulo, Santa Rita de Passa Quatro. Gostaria de ter nascido também, mas não nasci. Nasci em Passa Quatro, tenho essa honra de ser mineiro. E o Dr. Renato Duque, a esposa dele é de Passa Quatro. E durante o período que eu fiz curso primário, talvez por isso que começaram a dizer que eu sou contraparente. Eu não sou contraparente do Dr. Márcio Tomás Basso, e no caso, o Dr. Márcio Tomás Basso, a família dele era ligadíssima a mim. Que o pai dele foi médico dos meus avós e foi padrinho de casamento dos meus pais. Mas o senhor teve no casamento da filha dele, teve mais relacionamento? Depois disso eu tive relacionamento com ele, está nos autos, participei de vários jantares, alguns na casa ou do Dr. Milton Pascovitch, que é um delator, ou do Júlio Camargo, não a meu pedido, a convite deles. Agora é fácil falar que foi meu pedido, mas a convite deles. Esses encontros foram antes e depois do seu período na Casa Civil? Não, isso já é 2009, 10, e depois que o Dr. Renato Duque saiu da diretoria da Petrobras. Durante a Casa Civil eu não tive nenhum contato. Isso já é 2009, 10, e depois que o Dr. Renato Duque saiu da diretoria da Petrobras. Durante a Casa Civil eu não tive nenhum contato com o Sr. Milton Pascovitch, nenhum contato com o Sr. Júlio Camargo. Eu conheci o Sr. Milton Pascovitch em 2007. Eu conheci o Sr. Júlio Camargo, que também é colaborador, acho que até depois disso. Não os conhecia antes. Eles podiam ir, porque todos os meus aniversários sempre foram públicos e foram atividades políticas. Iam centenas de pessoas. E ele mesmo relata que foi a um aniversário meu e levou presente, mas eu não tinha uma relação com eles. Mas o senhor participou de jantares com o senhor Renato Duque enquanto ele era diretor da Sim, Petrobras? senhor, participei, não vou negar isso. O senhor Pedro Barusco também? Não me recordo, ele afirmou que eu participei. Eu posso ter participado, mas não me recordo. Mas nunca discuti com o senhor Pedro Barusco nada com relação à Petrobras e nem com o senhor Renato Duque. Nunca pedi nada ao senhor Renato Duque. Ele nunca autorizou, nunca me disse, eu te autorizei te repassar propina, comissão, recursos oriundos de contrato da Petrobras. Eu nunca, nenhum diretor da Petrobras disse que eu conversei, o senhor pode ver os autos. Sim. Nenhum diretor, nenhum empresário diz que eu, só os delatórios, nenhum empresário disse que eu conversei sobre Petrobras com eles, nem uma empresa como a Engevix. Essas reuniões que o senhor jantares, o senhor teria participado nas casas do Júlio Camargo, no Milton Pascovitch, que estariam presentes o senhor Renato Duque e eventualmente o senhor Pedro Barusco, foi uma, foram duas, foram várias? Não tenho memória, pode ter sido de 6 a 8 jantares. Isso estou falando num período de 5, 6 anos. Né? Tá. E esses jantares, essas reuniões eram várias pessoas ou eram só essas pessoas? Não, um dos jantares, que como está nos autos, participou o João Vacari Neto, que é tesoureiro do PT, meu companheiro de partido, que é da direção do partido. Mas eu nunca discuti nesse jantar licitações, comissões, certo? As discussões eram políticas sobre a empresa, do ponto de vista mais sobre a situação do setor de petróleo, sobre a situação do país, sobre a situação da economia. Nunca tratei com nenhum deles, certo? Comissão. Não é verdade também que eu fui à casa do seu Milton Pascovitch e fui discutir a revalidação do contrato da roupa personal por mais de 18 meses. Entendeu? Não discuti isso naquele jantar, que aliás era um jantar completamente social. Que eu nem sei, mas aí não interessa porque. O senhor pode me esclarecer o seu relacionamento, então, do início com o senhor Milton Pascovitch? O senhor Milton Pascovitch foi me apresentado pelo Fernando Moura, certo? Trabalhava na Engevix e me procurou por isso. E foi aproximadamente quando isso? Se não me engano, 2009, doutor. 2007, mas quando eu comecei mesmo a ter mais relação com ele é 2008 e 2009. Eu não o conhecia antes, eu ouvi, ele disse que eu tive com ele em 2005, mas eu não tenho referência. Amigos ou não? Tiveram um relacionamento próximo? Amigo não vou dizer, mas tivemos um relacionamento, até porque era um relacionamento profissional. Eu confiava nele, era um relacionamento profissional, era um relacionamento constante profissional. Né? E o senhor pode me descrever esse relacionamento profissional? A Engevix, a exploração para mercados da Engevix no exterior e a Jamp depois como continuidade da Engevix, porque eu fiz o contrato com a Jamp, o senhor pode ver que é na mesma época que termina, no mesmo mês que termina o contrato com a Engevix, como continuidade do contrato com a Engevix, que ele continuaria me procurando, conversando, discutindo e trabalhando comigo.
Esse contato que houve, esse início do contato já foi relacionado ao serviço para a Engevix? Ou isso surgiu depois? Eu comecei com ele, com a Engevix, inclusive ele foi a viagem ao Peru. Certo. Ele declara, certo, que não conhecia os contratos, que não passava por ele, que não tinha informação, mas declara que eu não dei consultoria para a Engevix. Eu dei consultoria para a Engevix. Como ele mesmo diz, se a empresa não ganhou uma licitação, eu não tenho responsabilidade. E ganhar licitação no exterior, doutor Moro, não é fácil. Mas o senhor pode me declarar, me esclarecer as circunstâncias desse contrato com a Engevix? Como é que foi? Ele procurou o senhor ou a Engevix procurou o senhor? A Engevix me procurou. Como foi? A Engevix me procurou. A Engevix, o senhor Milton, concordei. O senhor disse? Não. Eu tive com o seu Antunes, tive com o seu Gerson e concordamos em fazer um trabalho no Peru que fizemos. Eles abriram, inclusive, uma sucursal no Peru e trabalharam no Peru todo o tempo para ter acesso aos mercados. Aliás, as outras empresas conquistaram acesso no mercado do Peru. A OAS, a Galvão Engenharia, que eu levei, certo? Conquistaram. Certo? Eu tenho aqui o primeiro contrato que foi feito, são 5 contratos. Contrato em 1/7/2008. JD, consultoria e a Engevix. Preço aqui de R$120 mil no total. Sim. Em parcelas. Sim, senhor, eu conheço o contrato. O que cabia ao senhor fazer nesse contrato? O senhor pode me esclarecer? Eu acabei de informar o senhor, abrir os mercados no Peru, na Colômbia, no Equador, no México, em Cuba, para a Engevix. E o que o senhor fez especificamente em relação a esse contrato? Eu fui ao Peru, estabeleci relações da Engevix no Peru. Primeiro, doutor Moro, eu expus para a Engevix a situação econômica do Peru, a política que nós tínhamos com relação ao Peru, de incentivo de exportação, como é que estava mudando o perfil do Brasil de um país exportador de alimentos, matéria-primas e minério para exportador de serviços, tecnologia e capitais, certo? Que as empresas brasileiras tinham uma oportunidade única nesse momento na América do Sul, certo? E expus para ele a situação desse país, que eu ia constantemente, tinha relações de 30, 40 anos com muitos. O presidente Alan Garcia, quando ele saiu do governo e teve uma série de problemas, né, eu o apoiei, eu o ajudei, junto com o general Omar Torrijos, que era presidente do Panamá, junto com o governo de Cuba, para que ele saísse do Peru e pudesse... Porque, na verdade, era uma perseguição política. Até que ele voltou a ser presidente depois. Como é que foi definido esse preço, R$120 mil? Esse preço é irrisório, vou dizer para o senhor, doutor Moro, sem falsa modéstia. Porque eu não gosto, raramente eu cobrava sucesso fixo, e eu nunca busquei a consultoria, quero aproveitar para declarar isso, porque eu estou sendo alvo de notícias que eu não quero atribuir a ninguém especificamente, né, que eu enriqueci, certo? E que eu tenho um patrimônio, 40 milhões. A minha empresa faturou 40 milhões, 85% são despesas, são custeio. Eu ganhei o que ganha qualquer consultor, 60, 80 e advogado, R$1.000 por mês. E trabalhei. Segundo, que eu recebi 11 milhões de desvios da Petrobras, mas são 5 contratos de 7 milhões e 200 com empresas que eu dei consultoria, UTC, Galvão Engenharia, OAS, Engevix, Camargo Correia, eu dei consultoria. Mas voltando ali, esse 120 mil, como foi definido esse preço? Esse preço foi definido entre eu e eles para iniciar o trabalho que eu tinha começado no Peru com eles. O contrato foi celebrado antes ou depois da viagem? Depois da viagem, se não me engano. Depois da viagem. Depois dessa essa viagem que foi também o senhor Milton, o senhor Gerson? Sim, senhor. Se não me engano, sim. O senhor, em relação a esse contrato, o senhor fez outras viagens no interesse da Engevix? Fiz ao Peru, fiz ao México, fiz a Cuba. No interesse da Engevix? No interesse da Engevix. Alguns dos executivos? Não. Foi? Não. No Peru, sim, senhor, né? Como nós já sim, relatamos. A primeira viagem lá, eles foram. As outras ao Peru, eles não foram. Mas eu tenho uma correspondente no Peru, Dona Zaida Cizon, que acompanhou toda a parte documental, toda a parte, tudo que, junto com o senhor Alexandre Carrara, tudo que eles necessitavam no país, toda a parte de projetos, todas as concorrências que estavam sendo feitas, as estações, né? E eles, inclusive, concorreram ao metrô e à supervisão de uma hidrelétrica. Eles chegaram a começar a participar, mas depois se retiraram. E como é que isso funcionava? O senhor, dos trabalhos que o senhor fez aqui, o último contrato, por exemplo, é de 2010, que durou até 2011.
O senhor prestava alguma espécie de contas para ele? Eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo? Como funcionava? Como eu disse ao senhor, a única empresa que não ganhou licitação no Peru foi a EGVIC, as outras 3 ganharam. Eu tenho aqui até quais são as licitações, quais são as obras, tudo, se o senhor tiver interesse. Depois o senhor pode apresentar, mas da EGVIC, o senhor prestava contas de alguma maneira? Eles tinham um trabalho no Peru permanente. Tá. E esse trabalho estava funcionando. Funcionou durante todo o tempo até que eles desistiram. Eu nunca tive. A dona Zaida Cison ia e me prestava contas regularmente. Tá. Porque mas eu o não dava prestava contas a eles? Eu dava por exemplo, consultoria. Algum dos executivos dizia, ó, falei com o fulano X, falei com o fulano Falava, Y, viajei em favor falava. da EGVIX. Dr. Moura, eu dava consultoria para 60 empresas. Dei consultoria para 60 empresas nesses 9 anos. Não é só para 5 que estão aqui elencadas nos autos aqui do processo, já que eu não, que tem um número. Certo? E eu sempre mantive meus clientes informados, ou meus clientes me ouviam mais do ponto de vista econômico, político, de perspectivas, de oportunidade de investimento, e não de consultoria para ganhar essa licitação ou aquela. No caso da EGVIX também havia um trabalho, houve um trabalho todo que eu fiz de orientação estratégica para eles, porque essas empresas não tinham experiência no exterior. Não é fácil uma empresa se estabelecer no exterior e concorrer. Quem era o seu interlocutor na EGVIX? Sempre o seu Gerson Almada. O seu Antunes, estive com ele e tudo, mas não era responsabilidade dele. Essas outras viagens que o senhor disse que fez no interesse da EGVIX, o senhor informava o senhor Gerson ou informava o senhor Antunes? Não, eu não tinha contato direto com eles, assim, constante, porque a dona Zaida fazia esse trabalho, doutor Moura. Ela é minha correspondente no Peru. A senhora Zaida, ela era contratada pela EGVIX ou pelo Não, senhor? eu paguei, está declarado nos autos, tem a documentação, eu pagava ela. Suponho que ela tenha recebido da EGVIX também, ela podia receber das outras empresas. Eu não tinha nenhum impedimento, no nosso contrato não havia impedimento que as empresas pagassem para ela, ou por custeio, despesas, ou mesmo por prestação de serviço, porque a minha relação com ela era mais ampla que a EGVIX, evidentemente. E esse contrato que o senhor remunerava, a senhora Zaida, compreendia os serviços dela não só para a EGVIX, mas também para as outras empreiteiras, ou era um contrato para cada empreiteira? Não, todas as empresas, não era para a EGVIX exclusivamente. O senhor se recorda quanto que o senhor... R$365 mil como consta, se não me engano. Eu tenho aqui, eu não quero ficar consultando papel, mas... Não tem problema. Porque os autos são enormes, como o senhor mais do que eu conhece, entendeu? Mas eu tenho o valor exato aqui que eu paguei para ela, posso encontrar daqui a pouquinho. Enquanto eu vou depor, eu encontro o papel. Esses aqui. 360 mil que o senhor mencionou era o valor total? Total. Isso foi pago de uma vez, foi pago parcelado? Parcelado. Eu não tinha como pagar de uma vez só. Mensalmente o senhor se recorda? Não me recordo, mas eu posso anexar todos os documentos com relação a isso, doutor. O senhor Milton Pascovitch, ele acompanhou essa sua prestação de serviços? Não. Como ele mesmo declara, não. Não? Não. Ele não era diretor internacional, a EGVIX tinha uma diretoria de infraestrutura, uma diretoria de energia e uma diretoria internacional. O seu Gerson Almada que era responsável. O senhor Antunes, que era responsável pela área internacional, declarou aqui que ele, além daquela viagem inicial que o senhor teria feito, ele desconheceria algum outro serviço que o senhor teria prestado para a EGVIX no Peru? Mas eu continuei, tanto é que eles participaram dessas licitações. Esse foi o serviço. Mas eles participaram dessas licitações por alguma interferência do senhor posterior àquela primeira viagem? Não, interferência minha não, porque eu os apoiei e eles tinham o apoio da dona Zaida Cison. Esses contratos, depois foram mais 4, tem outro contrato de R$120 mil, depois 3 contratos de R$300 mil. Por que houve essa elevação no preço, o senhor se recorda? Não me recordo, mas R$900 mil para levar uma empresa brasileira para o exterior, para essa empresa se apoiar no nome que eu tinha nesses países e tenho, certo? Nas relações que eu tenho, entendeu? E na abertura de mercados que era possível, eu não considero, se o senhor for ver quanto eu recebia por mês, é irrisório. Depois eu podia cobrar, por fazer uma conferência por mês na EGVIX, R$50, R$100 mil para o mercado, quando eu podia, antes da revista Veja fazer uma matéria, a quadrilha e o quadrilheiro, porque eu fui convidado pelo Banco Crédito Suíço para fazer
uma palestra lá, eu nunca mais consegui fazer palestra, porque também, doutor Moro, durante 10 anos eu sofri uma campanha que me desqualificava do ponto de vista político profissional, porque eu, do dia 21 de junho para 22, virei chefe de quadrilha e corrupto. Só fui julgado em 2012 e fui absolvido. E fui condenado por corrupção ativa, data vênia. Não é que não sem provas, é que eu era e sou inocente dessa questão da ação penal 470, como, aliás, a própria ministra, ao votar, disse que não tinha prova, mas a literatura jurídica permitia, eu fui condenado pelo domínio do fato. Eu nunca me conformei com isso, vou recorrer, fazer a revisão criminal, recorri à Corte Internacional São José da Costa Rica, mas não foi fácil eu criar meu escritório de advocacia, conseguir clientes, eu ser consultor. Se eu fui consultor, todas as empresas me contrataram, como o senhor Nunes Zanguanais expôs aqui, como o senhor Milton Selig me expôs, como o senhor Aldo Vedaranini expôs, e todas as empresas prestaram as informações para a 13ª Vara, nos autos, tudo da minha consultoria, eu fiz também porque eu estava capacitado para, do ponto de vista de consultoria política, estratégica, econômica, né, e de cenários internacionais, e sobre o Brasil, cenário sobre o Brasil, eu estava capacitado, como estou, porque apesar de preso, continuo procurando ler, estudar, acompanhar toda a situação do país internacional, doutor Moro. Eu não vou dizer para o senhor que eu fazia relatórios, que eu dava um tipo de consultoria que eu não dava, porque eu vou faltar com a verdade aqui, vou fazer um falso testemunho para o senhor. Entendeu? Eu vou dizer para o senhor o que eu fazia. Sim. Que se o senhor Carlos Slim, eu ia ao México conversar com o senhor Carlos Slim, com o senhor Gustavo Cisneiro, com o senhor Ricardo Salinas, entendeu? Ou ia ao Peru conversar com o presidente, e os outros presidentes me recebiam, da Colômbia, de todos os outros países, da República Dominicana, do Panamá, não é porque eu estava traficando influência, ou porque eu estava defendendo interesses ilícitos e escusos, entendeu? Porque eu tenho uma história, eu tenho essas relações. Eu era amigo do pai do presidente Martim Torrijos, que foi presidente agora. Então, eu fico constrangido, porque eu sou obrigado a ficar autorreferência, falando do que eu sou capaz do que eu fiz, que é uma coisa que pode parecer uma pretensão minha, mas a realidade é que eu tenho uma história, doutor Moro. Era uma espécie de lobby que o senhor fazia para essas empresas? Todas as minhas atividades são públicas, doutor Moro. Eu dei consultoria publicamente no Brasil, nesses países. Eu saí da reunião com o doutor presidente Alan Garcia e dei entrevista para as televisões junto com o Léo Pinheiro, presidente da OAS. Eu dei entrevista falando o que nós estávamos pretendendo no Peru. Porque o rei da Espanha vai ao Peru, reúne com os ministros e fala abertamente o que a Espanha quer. O presidente Obama telefona o presidente Fernando Henrique Cardoso e fala que quer Hayton. E o presidente Henrique Cardoso fala que quer os tucanos. Eu fazia o que se faz para abrir mercados para o Brasil. Eu entendia que eu estava fazendo consultoria, ganhando para mim me defender, fazer meu blog, viajar pelo país. Eu não estava me enriquecendo, não tinha esse objetivo. Né? Esse contrato da JAMP com a JD Assessoria, tem aqui evento 3, Comp 116 dos autos. O senhor pode me esclarecer esse contrato? Continuidade da minha relação que eu tinha com a EGVIX, segundo o senhor Milton Pascovitch. Eu assinei o contrato e recebi, emiti nota, recebi antecipado uma entrada da casa, pagou para o escritório de advocacia. Tudo isso, nada disso, certo? Eu nunca escondi na contabilidade da JDA. Por que não se prosseguiu os contratos com a própria EGVIX? Por decisão deles. O senhor Milton Pascovitch me comunicou e nós fizemos esse contrato. Eu não questionei porque ele era o representante, foi apresentado e se intitulava publicamente desde 2000 como diretor-geral do setor da EGVIX. Aliás, nos autos ele diz isso. Mas o senhor continuou a prestar aquele serviço no Peru? Ou o serviço no Peru, continuamos prestando serviço para todas essas empresas no Peru, doutor. Não, para a EGVIX. Para a EGVIX especificamente. Eu sempre prestei serviço para a EGVIX no Peru. Aliás, nos autos, o doutor Gerson Almada reconhece isso. Pelo menos que eu li o depoimento dele, que ele fez. Nesses contratos da JD com a EGVIX, depois daquele início 1 de 7, 2008, tem as renovações, e há um distrato, o último contrato não se encerra normalmente, em 30 de 3 de 2011. O senhor saberia me esclarecer o motivo desse distrato? Não. Isso aí tem que ver com o Luiz Eduardo, com meu irmão, porque eu não tenho memória sobre isso. Esse contrato da sua empresa com a JAMP,
o senhor mencionou que é uma continuidade, é um contrato mais substancial aqui de R$1.500.000. O senhor sabe me explicar por que houve essa agregação de valor, então, se era a continuidade dos contratos anteriores? Porque foi o que eu pedi. Ele concordou, nós assinamos o contrato. Pelo que eu entendi, a Engevix não conseguiu nenhum... Não, mas aí é uma responsabilidade da Engevix, não é minha. Porque as outras 3 empresas conseguiram. E outras empresas conseguiram em outros países. E as empresas todas estão satisfeitas com a minha consultoria. O senhor pode oficiar todas as empresas e consultá-las. Eu nunca me comprometi com a Engevix, eu não pedi risco. Uhum. Eu pedi risco em alguns casos porque eu me comprometi. Risco risório, porque eu nunca pretendi ganhar milhões de reais, entendeu? Me enriquecer. O senhor fazia reuniões com o senhor Gerson Almada para cumprimento desse contrato com a Engevix? Não, eu já expliquei para o senhor, vou reiterar para o senhor, com maior disposição e não quero que o senhor me entenda mal, certo? Que eu não fazia essas reuniões regularmente. O meu papel, certo? Eu emprestava meu nome, meu prestígio, certo? E orientava essas empresas. Eu não fazia trabalho como um consultor faz de cavar uma licitação, cavar um contrato. Porque se eu fizesse isso, eu teria que trabalhar na Engevix. Eu nunca quis isso. Porque eu podia ter ido trabalhar numa empresa grande, uma multinacional, certo? E ficar exclusivamente ela ganhar R$200.000 por mês, mas politicamente isso não era possível para mim. Certo ou errado, se eu vou analisar no futuro, eu optei por ser consultor de várias empresas. Certo. Mas assim, especificamente, essa relação contratual entre 2008, nos contratos mesmo com a Engevix, até lá esse distrato em 30/3/2011, o senhor se recorda de ter realizado reuniões com o senhor Gerson, ou com o senhor Antunes, ou com o senhor Milton para tratar dos assuntos da Engevix? Ou não teve isso? Eu vou reiterar para o senhor está pedindo para mim que eu diga algo que eu não posso dizer porque não é característica da minha consultoria. Eu vou reiterar para o senhor. Se eu tivesse responsável pela licitação do metrô, eu faria. Então o senhor quer dizer que o senhor não fez as reuniões, isso? Não, eu fazia reuniões, mas não nesse sentido que o senhor quer dar, porque é impossível do ponto de vista... Não é nenhum sentido que eu quero dar. Não, se o senhor fazia reuniões... O senhor me perdoe. Eu não quero dar nenhum sentido. O senhor me perdoe. Reunião é a pessoa se encontrarem e conversarem. Eu relato para o senhor. Algumas empresas me contratavam, como por exemplo o senhor Nizam, para mim ir à empresa regularmente fazer uma exposição na diretoria. Certo. Eu fiz. O meu contrato com a Engevix não tinha esse caráter, tinha o caráter de abrir mercados externos. Eles é que tinham que fazer o trabalho no Peru, não era eu. A dona Zaida estava lá para apoiá-los e ela me demandava quando tinha necessidade. E o senhor pode me responder afirmativamente ou negativamente? Sim. Se o senhor fazia reuniões relativamente a esse contrato com os executivos da Engevix? Quando necessário. O senhor se recorda se Não. tinha alguma frequência, Não. o número de reuniões? Não vou dizer para o senhor porque eu não quero faltar com a verdade. O senhor não se recorda? Não, senhor. E depois que houve esse contrato com a JAMP, em substituição aos contratos da Engevix, o senhor chegou a fazer novas reuniões também durante o cumprimento desse contrato com o pessoal da Engevix? Não. Eu quero voltar para o senhor porque não era o meu papel. Não era a minha função. Também não tem uma prestação de contas específica desse segundo contrato? Não, senhor. O senhor Gerson, que esteve aqui há pouco, ao ser indagado sobre esse contrato entre a JAMP e a JD Assessoria, ele negou que a Engevix tivesse qualquer relação com ele. Bem, esse é um problema do Dr. Milton Pascovitch e ele, né? O Dr. Milton Pascovitch me contratou nesse sentido. Não é um problema. Eu confiava no Sr. Milton Pascovitch. Mas ele contrataria o senhor a esse pretexto sem ter qualquer relação com ele tinha relação com a Engevix, sempre teve. O Dr. Milton Pascovitch mas com o desconhecimento do Sr. Gerson, que ele iria continuar contratando o senhor? Isso não é um problema meu, doutor. Eu não posso responder pelo Dr. Gerson e nem pelo delator Milton Pascovitch. O senhor chegou a prestar algum serviço para a Engevix em relação a esses contratos no âmbito aqui interno? Não. Alguma coisa relacionada à Petrobras? Não. Esse contrato... Aliás, nos autos que eu tomei conhecimento, eles afirmam isso, o seu Gerson e o seu Antunes. Que eu, pelo menos um que eu tomei conhecimento antes, ele afirma isso, que eu nunca representei a Engevix, nunca tratei com eles sobre a Petrobras. Nunca representei na Petrobras. Eu não sei, agora eu não me recordo qual dos dois. Mas está nos autos que eu li. Esse contrato assinado
com a JAMP, 15 de abril, está assinado pelo seu irmão, o senhor Luiz Eduardo. O senhor pode me esclarecer o papel dele nas suas atividades empresariais? Ele veio trabalhar comigo para cuidar da parte administrativa, da parte financeira e de pessoal. Essa era a função dele. Se ele participava dessas consultorias, do trabalho substancial, vamos dizer assim? O caráter da minha consultoria, eu vou repetir para o senhor, em grande parte, é pessoal, é personalíssimo. Se a pessoa me contrata, porque ela está me contratando, como aliás vários consultores no Brasil, né? Não sou só eu. Esse contrato da JAMP tem o valor máximo aqui de R$1.500.000. O senhor se recorda quanto foi efetivamente pago? Foi pago R$1.500.000, porque R$1.100.000 em TEDs e 387 para o escritório Leite Rossetti, a meu pedido. Do meu irmão, na verdade, porque ele me disse que não tinha caixa e que nós tínhamos que... Porque quando o espólio tomou a decisão, eu estava desprovido de recursos no caixa da JDA. O Banco do Brasil, evidentemente, eu tinha que pegar um empréstimo no Banco do Brasil, senão eu perdi a oportunidade. Porque como é que eu posso ocultar um patrimônio ou fazer qualquer outro ilícito se eu faço um financiamento do Banco do Brasil de quase 70% do valor do imóvel público? Teve outros contratos com o senhor Milton Pascovitch ou com a JAMP? Não, senhor. Não. O senhor, pegando no início do seu depoimento, o senhor já tinha mencionado esse do escritório de advocacia. Você tem aqui que foi um pagamento de cerca de 387 mil relativamente a esse imóvel da Avenida República do Líbano. Sim, senhor. Eles que alugaram o imóvel para mim, porque era de um espólio. Eles colocaram o imóvel para alugar, o advogado responsável, nós entramos em contato com ele me alugou o imóvel, e com opção de compra. E quando o espólio se entendeu, eu comprei o imóvel. Quando o imóvel se entendeu, eu fiz o pagamento. O senhor que pediu ao senhor Milton para fazer esse pagamento? Não, foi meu irmão. Foi meu irmão. E esse pagamento entrou dentro do contrato? Sim, senhor. Depois tem a... Então, o contrato autorizava antecipação e autorizava pagamentos a terceiro. Depois tem a denúncia se reporta esses pagamentos que teriam sido feitos na reforma do imóvel na Rua Estado de Israel 379, apartamento 131. Sim. Esse imóvel também é do senhor? Não, do meu irmão. Ele comprou, financiou no Banco do Brasil, tomou um empréstimo e pagou o apartamento. E essa reforma? Essa reforma, o senhor Milton Pascovitch ofereceu, eu aceitei, e isso é débito que eu tenho com ele, porque em 2012 eu pus a Casa da República do Líbano, assim que eu fui condenado à venda, para demitir os funcionários, fechar a JDA, certo? Pagar minhas dívidas, inclusive a reforma dessa casa, certo? Do apartamento, certo? Pagar minhas dívidas que eu tinha, certo? Liquidar os bancos, né? É o caso do Banco do Brasil, certo? No caso da minha condenação, não consegui mais vender a casa. Aliás, a imprensa publicou na época, eu pus a casa à venda, certo? E quando, já adiantando, eu acertei com o senhor Milton Pascovitch a reforma do imóvel de Vinhedo, acertei com ele que eu pagaria junto com a venda da JDA, certo? E nós fizemos um esforço que é público, é só ir nas empresas que foram contratadas, as mais importantes de São Paulo, para vender esse imóvel, certo? Até agora, mesmo que o senhor foi informado pelo Dr. Roberto Portival, que eu estava tentando vender o imóvel, porque eu, para pagar a rescisão contratual para meus funcionários, 5 que restavam, eu tive que vender o que tinha de automóvel, tudo. E meu irmão vendeu o apartamento e o dinheiro todo foi revertido para a JDA. Todo o dinheiro que nós vendemos, bens entre fevereiro e agosto, foi revertido para a JDA. Mas eu não entendi. Por que ele pagou a reforma, esses 388 mil do imóvel da Rua Estado de Israel? Porque ele pagou como se fosse um empréstimo para mim. Esse imóvel não tem nenhuma relação com Petrobras, com propina da Petrobras, nem o imóvel de dinheiro. Documento? Não foi feito um documento. Posso ter cometido um erro, certo? Confiei nele, que ele estava pagando como pessoa física, certo? Porque era uma coisa pessoal minha com ele. Certo? Entendi. Então isso não está relacionado a nenhum serviço daquele contrato? Não, senhor. Nem a reforma do apartamento, nem a reforma da casa. E... pode interromper. Só um minutinho.